Seja muito bem-vindo ao Buenos Aires com Gabi Casé Podcast. Esse é o podcast para você que quer viajar para Buenos Aires para visitar ou para morar. Eu sou Gabi Casé, sua condutora nessa viagem. Temporada do Medo. Episódio 3. Medo de ser discriminado. Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui para mais um episódio desse nosso podcast Buenos Aires com Gabi Casé. E hoje na Temporada do Medo. A Temporada do Medo é um nome bonitinho, engraçado, mas que na realidade graça não tem nenhuma, porque eu trato aqui de medos comuns, medos frequentes que assolam a maioria dos brasileiros na hora de se mudar, principalmente de se mudar para a Argentina. A maioria dos brasileiros, onde eu me incluo, porque eu também sou brasileira e também me mudei para cá. E na época que eu mudei para cá, eu tinha medo. E o medo me paralisou? Não, mas é uma reação comum que o medo causa. Ele paralisa as pessoas. E eu aqui no meu canal, o canal do YouTube, né? Se você ainda não me segue no canal, aí está uma grande oportunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste podcast. No meu canal do YouTube, então, eu ia dizendo que as pessoas comentam os medos, seus maiores temores, e que mesmo com medo elas têm vontade, e a vontade é maior do que o medo, e que vão vir mesmo temendo, né? Então, o medo nesse sentido, ele serve de uma maneira positiva para que você se planeje mais e que você possa agir diante de um medo que apareceu para você como um futuro problema. Então, essa é a grande vantagem de você encarar o medo de frente, porque fazendo isso, você vai ter uma capacidade real de se planejar, mas é muito temeroso planejar diante do desconhecido. Então, dito isto, eu vou te dizer agora qual é o medo frequente que chega para mim. As pessoas perguntam, elas têm medo de serem discriminadas. Esse medo é aterrador. Será que eu vou ser discriminado? Será que eu vou ser discriminado por ser brasileiro? Será que eu vou ser discriminado por ser estrangeiro? Porque existe essa distinção, tá? Todo brasileiro é estrangeiro na Argentina, mas existe um conceito geral do que é estrangeiro, existe uma reação do país para as pessoas que estão vindo de fora, de maneira geral, mas existe uma simpatia muito grande com o brasileiro. Então, são dois medos diferentes, tá? Isso aí eu vou especificar. Quer ver que medo também de discriminação que a pessoa tem? Ser discriminado por ser negro. Mas esse medo é super frequente. Olha, eu sou negro, aí na Argentina tem muito branco, será que eu vou ser discriminado? Então muita gente me pergunta isso. Quer ver outra coisa? Sou gay, será que vão me discriminar por isso? Né? Então essa é uma pergunta frequente. Idoso. Você lembra, né, aquele caso que aconteceu no Brasil de uma mulher que de idosa não tinha nada, ela tinha 40 anos e ela foi fazer faculdade e as meninas fizeram... Isso no Brasil aconteceu, chegou aqui para mim essa notícia na Argentina, que ela estava recebendo chacota, mais que chacota, né, ela era alvo de hating nas mídias sociais, falando, olha, aquela mulher ridícula e tal, falando coisas horríveis. E porque ela tinha 40 anos, né? E no final a sanção foi que as meninas que lançaram essa campanha ridicularizando a colega foram expulsas da faculdade. E até depois eu li dizendo assim, né? Essas meninas que foram expulsas da faculdade porque ficaram perseguindo a colega que tinha 40 anos, elas ficaram tão traumatizadas que elas não pensam nem em fazer faculdade de novo. Quem sabe lá pelos 40 anos elas voltem, né? Então, assim, olha só como é que a coisa é feia. E aí, vamos destrinchar essas perguntas? Pessoas de mais de 40 anos não devem ter medo de ser discriminadas aqui na faculdade, e nem na Argentina, de maneira geral, porque aqui é um país muito idoso e muito culto. Então, eu acho que qualquer forma de discriminação tem a ver com ignorância. Ignorar o outro, ignorar as leis, ignorar a cultura alheia. E aqui, por sorte,
e por muito trabalho, né, que foi desenvolvido há séculos aqui na Argentina, as pessoas têm muito acesso à cultura, muito acesso à educação, o nível acadêmico delas é muito bom, o IDH daqui é expressivo, é muito forte, e isso faz com que as pessoas discriminem menos, isso de maneira geral. Então, muito mais um idoso. O idoso aqui é rei, né? Idoso aqui é rei, aliás, como deveria ser em qualquer lado do mundo. Ele tem um status de veterano. Então, as ruas são próprias para idosos, dificilmente você encontra calçadas com buracos, existem incentivos econômicos para que os idosos gastem em restaurantes e shows com descontos, existem descontos em supermercados para aposentados, os idosos têm um tratamento diferenciado em qualquer lugar que tenha fila ou aglomeração. No Brasil também tem isso, mas você sabia que esse comportamento jurídico e social, ele não é algo comum nos outros lugares do mundo? Eu te digo, a gente pode acreditar que isso seja assim em qualquer lugar, mas não é. A Argentina é exemplo e o Brasil também, na hora de cuidar do seu idoso, pelo menos numa fila que tenha preferencial para idoso, aqui isso é verdade e acontece, inclusive nos ônibus, assento para idoso, no metrô, assento para idoso, isso é levado muito a sério. E na faculdade tem muita gente mais velha e eles são respeitados pelo conhecimento, normalmente são pessoas que até mesmo podem ter uma formação anterior, geralmente são muito bons alunos, os professores têm bastante simpatia, e o mercado de trabalho aqui absorve gente mais velha, não é uma coisa exclusiva dos jovens. Aliás, um jovem aqui sem experiência, ele tem mais dificuldade de arrumar emprego do que um idoso com experiência e sem formação acadêmica. Então, já vou excluir aí o nosso primeiro ponto do medo de discriminação. De todos esses que eu citei aí, né, de ser brasileiro, de ser estrangeiro, de ser gay, idoso e negro, eu acho que o que merece nossa maior atenção é o fato de o negro aqui na Argentina talvez se sentir meio isolado. Eu vou te dizer isolado ao invés de discriminado, porque a discriminação tem mão dupla. Tem aquele que discrimina e aquele que se sente discriminado. Então, eu sou contra a discriminação de toda e qualquer forma, por credo, por posição política, por gênero e, obviamente, por etnia também, eu sou contra. E é isso que tem que ser, né? Eu acho que qualquer pessoa que se posicione diferente disso pode estar cometendo uma injustiça e uma ilegalidade, principalmente. Então, é além de tudo, uma imoralidade. E aqui na Argentina existem fortíssimos relatos, frequentes relatos e, inclusive, processos em relação à discriminação dita racial. É uma realidade, acontece. E é um vexame, mas é um vexame que acontece. Então, a gente tem que estar atento. Essa questão de discriminação, a dita discriminação racial, é crime aqui na Argentina. Ela é qualificada como crime, tipificada, como nós falamos na área do direito, como crime. Então, aquele que sofre discriminação por ser negro, ele não pode ficar calado, ele tem que denunciar. E aí eu vou estabelecer minha comunicação em relação a esse ponto nesses parâmetros, porque não cabe a mim dizer assim, eles discriminam sim, a discriminação é maior na internet. Realmente, na internet é maior. Mas não adianta a gente ficar se queixando, dizendo, é assim, é assado, que injusto, não deveria ser. É óbvio que não deveria ser. Mas isso quer dizer que você que é negro, você que é mulher, né? Também tem gente que acha que vai ser discriminada porque é mulher. Se é mulher e negra, então, mulher, negra e gay, será que vai ser triplamente discriminada? Isso aí não pode ser um impeditivo para a sua viagem. Porque se uma das razões de você escolher a Argentina é pelo desenvolvimento acadêmico, para você estudar, ter um acesso a uma educação de excelência, conseguir um diploma maravilhoso de graça, né? Porque a faculdade aqui, a Universidade de Buenos Aires, é gratuita, não tem nem vestibular para entrar e é reconhecidíssima no mundo inteiro. Mas eu sou negra, não vou, porque você é discriminada. De jeito nenhum, você venha, porque inclusive você vai estar prestando um favor
né, fazendo um bem para a sociedade, porque se existe discriminação, tem que haver educação para entender que aquilo é errado, que aquilo não se pode fazer e que não vai ser feito. Então, eu sempre me posicionei dessa forma. Eu tenho 2 irmãos negros, eu trabalhei numa multinacional onde eu tinha 100 colaboradoras negras, que era no Beleza Natural, e eu tenho horror desse tipo de assunto, mas estou falando aqui abertamente com você que sim, tem discriminação, mas que você vai virar a cara, vai seguir em frente, e se você, porventura, vier a ser discriminado, você vai denunciar. O que mais falar sobre esse assunto? Talvez comentários. Comente aí se você sabe de alguma coisa que aconteceu com alguém próximo ou se já aconteceu alguma coisa com você em relação a isso, porque quanto mais a gente fala do assunto, melhor é, não é verdade? E aí faltou, então acabei de incluir a história da mulher, né? É até interessante falar isso, porque ser mulher aqui na Argentina, ou ser gay, né, que é outro ponto. Eu estou falando gay porque eu estou generalizando, tá? Porque eu sei que existe um espectro muito maior, que é o LGBTQ+, mas eu estou falando gay porque eu sou de uma geração que a gente só falava gay e todo mundo entendia muito bem. E aqui na Argentina não tem discriminação nenhuma de gênero. Mas nenhuma. A Argentina é um dos lugares mais desenvolvidos no mundo em relação a esse tema. As pessoas falam de gênero, se apresentam como elas se percebem, são respeitadas por isso, podem mudar de sexo, elas podem mudar de nome, o documento dela obedece, o casamento é permitido, existe muita liberdade para você expressar o amor de todas as formas em espaços públicos, no trabalho. Então, assim, realmente é um tema que já foi superado. Assim como o da mulher, né? O fato de ser mulher não coloca ninguém em minoria aqui na Argentina. Existe um movimento forte feminista que já acontece há séculos e que está ali vigilante para que as coisas não voltem a ser como foram no passado, mas uma mulher aqui se sente segura, com voz, com maneira de se expressar, com salário equivalente. Não é um país que de jeito nenhum possa ser qualificado como um país que discrimina as mulheres, de forma alguma, assim como não discrimina os gays. Com isso eu já matei aí vários itens, né? Faltou alguma coisa? Brasileiro e estrangeiro. O que você acha? Eu já dei uma palhinha, né, dizendo que brasileiro e estrangeiro parece a mesma coisa, mas não é, porque tem estrangeiro peruano, tem estrangeiro venezuelano, tem estrangeiro americano, que aqui eles falam estadunidense, que eu acho horrível, né? Isso fala estadunidense. Ao pé da letra né? Porque americano todos somos, né? Somos da América do Sul. E tem os europeus. E aí, essa escala de estrangeiros, tem os russos, que agora tem muito russo aqui. Esses estrangeiros, será que eles têm tratamentos diferentes? Tem tratamentos diferentes. Os russos, por exemplo, são, no momento, estão sendo meio discriminados, os russos. E você vê que não tem nada a ver com cor de pele, né? Porque russo é tudo lourinho de olho azul. E também não tem nada a ver com política, né? Os russos que estão vindo para cá, estão vindo porque estão fugindo da guerra, né? E conseguem aqui na Argentina entrar no país e logo eles conseguem se radicar, mesmo sem ser no Mercosul. Mas eu vejo muita discriminação com os russos, principalmente na hora de alugar apartamento. Eu ouvi esse relato de donos de apartamento. As pessoas me falaram que preferem alugar para outras pessoas que não russos. Eu perguntei por quê, eles não souberam me explicar muito bem. Então eu categorizei na ala da discriminação. Por outro lado, os brasileiros, eles gozam de boa reputação em relação aos argentinos. Os argentinos têm rivalidade com o futebol? Tem, entre aspas, como diz meu irmão. Meu irmão sempre fala, entre aspas. Tem entre aspas porque a rivalidade é fato, ela existe, mas eles admiram o futebol do Brasil, eles conhecem o futebol do Brasil e eles adoram o Brasil em si, eles viajam para o Brasil todo ano. Os argentinos vão para o Brasil não só para Florianópolis, mas para o Nordeste, para o Rio, para São Paulo, para Minas. Eles adoram o Brasil, eles acham o Brasil um destino fantástico, turístico, eles gostam da industrialização do Brasil,
eles nem conseguem entender por que um brasileiro tem vontade de morar aqui. A gente explica, porque a qualidade de vida daqui é muito boa, porque a educação é muito boa, porque a gente gosta de clima frio, a gente gosta de carne, a gente gosta de vinho. Sei lá, o motivo que a gente tem como brasileiro de querer vir morar aqui, eles acham um absurdo. Como assim? O Brasil é tão bom, né? E o Brasil é ótimo. E aí eles tomam essa medida, né? Se o Brasil é ótimo, o brasileiro também é ótimo. Meus amigos brasileiros são super legais. Então, eles gostam de brasileiro, você entendeu? Isso é muito importante que você saiba. E esquece essa história de que argentino não gosta de brasileiro. Isso é balela. Nada mais longe da realidade. O argentino gosta do brasileiro. Eles têm uma frase que diz assim: un amigo brasileño siempre me cae bien. Siempre nos va a caer bien. Né? Então, assim, é quase dizendo assim, é uma pessoa, um amigo brasileiro é uma pessoa que sempre vai, provavelmente, ser um cara legal. Né? Eles têm uma predisposição muito positiva em relação aos brasileiros. É claro, né, muito cá entre nós, que a gente saiba de brasileiros até que chegam fazendo bagunça. Quantas vezes a gente já não viu isso, né, no mundo? Então, tem gente que vem para fazer bagunça, que vem para fazer arruaça, que aluga apartamento, deixa apartamento destruído. Tem, lógico que tem. Agora, a maioria não é assim. Então, assim, a maioria impôs um padrão de coisas positivas em relação ao brasileiro. O argentino sente mais positivo do que negativo, tá? E em relação a outras nacionalidades, às vezes nem tanto. Eu citei o russo, porque ela é bem frequente. Antigamente, a coisa de uns 10 anos atrás, ou mais, uns 15 anos atrás, eles tinham muito pé atrás com os peruanos. E os venezuelanos, né, que vêm morar aqui, também não sofrem discriminação, não. Sabe por quê? Os venezuelanos, eles têm muito boa fama de serem bons trabalhadores. Então, se o cara é dono de um negócio, o cara é dono de uma padaria, a moça é dona de uma loja, de um restaurante, de um quiosco, sei lá do que, o venezuelano que ela contrata para trabalhar normalmente rende muito bem no trabalho, atende muito bem o cliente, é muito educado, muito simpático. Então, os venezuelanos, eles conquistam a simpatia de todo mundo por onde eles passam. E aqui na Argentina, isso ficou muito claro. Então, medo de ser discriminado, é bom a gente falar, mas não é para ter esse medo. O medo de ser discriminado, você guarda ele no bolso, pensa a respeito dele, mas não deixa de fazer nada por medo de ser discriminado. Medo de ser discriminado por ser negro, eu acho que é o mais grave de todos. E isso é crime. Graças a Deus isso é crime. Então, sendo assim, você não pode ter medo, você tem que confiar na justiça, né? E confiar nas suas atitudes e na sua pessoa, você não vai deixar ninguém te discriminar. Então, sendo assim, fique combinado que você não tem que ter medo de nada, a discriminação vai passar batida na hora de atrapalhar o seu sonho. Então, você pode, inclusive, escrever aí qual é o medo que te assola, qual é o medo que te paralisa, sendo que não pode paralisar. Um beijo e até a próxima!